dar início hoje à matéria chamada Paracletologia. Paracletologia, vou até colocar aqui, tá? Paracletologia. Cadê a caneta? Eu vou ter que Paracletologia. Paracletologia, na verdade, trata-se de duas palavras, ou a junção de duas palavras gregas para a doutrina do Espírito Santo. Espírito Santo, né? A primeira palavra é chamada de paracleto. Quem já ouviu falar nesse termo? muito difícil as palavras. Paracleto é uma palavra grega para chamar de amigo que está ao lado. Amigo 22. que está ao lado. Que lindo. E logia vem de logos, é um outro termo grego para estudos ou doutrina. Então, o termo técnico para doutrina do Espírito Santo é paracletologia, né? Temos um outro termo também chamados de pneumatologia. Pneumatologia também junção de duas palavras, né? Duas palavras gregas, a primeira delas chamada de pneuma. E essa palavra pneuma chamada de pneuma traz a ideia de vento, ar, fôlego. E logia vem de logos, para estudo ou doutrina. Então eu poderia tanto colocar o tema dessa matéria como paracletologia, como nós colocamos, como eu poderia também chamar de pneumatologia. 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 Mas esse O aí, ó. Esse... Aqui é não, pneuma. Não, depois do L. Depois do É o G. Aqui é o G. Ajuda meu professor. Ajuda-me. Professor, mas ele vai ser logos? Logos. Logos traz a ideia de verbo. Lembra de João capítulo 1, versículo 1, quando o evangelista diz assim: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ali o termo verbo, no original grego, língua original do Novo Testamento, matéria que nós estudamos na matéria passada, ali é logos, verbo, palavra, ensino, doutrina, né? Então, para nós termos um início de conversa, tá aí, paracletologia, paracleto, junção de duas palavras, a primeira delas, paracleto. Você também poderá encontrar ou ouvir falar de paraclito. Paraclito e paracleto é a mesma coisa, só muda o E e o I, que traz a ideia de amigo, aquele que está ao lado. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do amigo que está ao lado, né? O amigo que está ao lado. Bom, então diante disso, nós temos aí dois termos técnicos para a matéria que nós iremos estudar, chamado de doutrina do Espírito Santo. Uma coisa que chama atenção, veja bem, o Espírito Santo, o termo Espírito no original bíblico do Novo Testamento, quando você lê, por exemplo, Atos 2, quando cumprindo-se o dia de Pentecostes, estão lembrados do texto? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu o som de um vento, pneuma, vento, ar, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Ali
aquela palavra ar, vento, é pneuma, né? A palavra espírito também, ela tem o sentido de pneuma. Por quê? Observe bem esse termo aqui, pneuma, vento, ar ou fôlego, mas também ela é aportuguesada de espírito. Então, espírito com a letra E maiúscula. Quando eu falo de espírito com a letra minúscula, eu estou falando de espírito humano. Quando eu falo de espírito com a letra E maiúscula, trata-se do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, esse Espírito, ele é chamado no original de pneuma. Interessante que a palavra pneuma vai dar origem a duas palavras em português. A primeira delas, pneu, e a segunda, pneumonia, né? Então, olha que coisa interessante. Qual é a substância que circula no pneu? Ar. O ar. E qual é a substância que, se faltar, gera pneumonia? Ar. O ar, né? Quando a respiração já não é a mesma coisa, não está circulando como devida. Se você trazer para o lado espiritual, isso aqui tem uma importância muito grande. Quem lembra aqui das armaduras do soldado descrita por Paulo? Lembra de Efésios 6? No demais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor. Aí ele vai dizer, olha, que nós devemos estar preparados para a guerra, né? Vamos lá, só para a gente ler o texto, Efésios 6:10, só para eu não ficar falando e vocês ficarem assim boiando. Interessante esse pneu aí, né? Porque eu não entendia por que pneumático. Pneu Uma empresa que eu trabalhei era pneumática. Eu não conseguia entender por que pneumático. porque envolve ar. E era freio do caminhão. Ele é movido a ar. Ar, é isso mesmo. Isso dá... Olha só, o ar para a velocidade de um caminhão. Ezequiel, Mesma coisa que o Espírito Santo, né? O Espírito Santo breca algumas coisas na nossa vida. Não é verdade? Bom, Efésios 6:10, quem pode ler? Do versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bom, olha só, eu não sei quem prestou atenção no texto, só para a gente entender um pouquinho do contexto. Paulo está preso. Paulo está dentro de uma masmorra e ele está sendo guardado por dois soldados romanos. E esses soldados romanos estão guardando Paulo na prisão. Paulo está com uma corrente na mão esquerda, uma corrente na mão direita, ligado aos dois soldados. Ele está preso, mas isso não impede ele de escrever cartas. E quando ele vai falar para os Efésios, para a igreja de Éfeso, justamente sobre essa questão de batalha espiritual, Paulo ele vai usar a armadura do soldado que ele está vendo e vai trazer uma mensagem espiritual para a igreja. Ele está dizendo, irmãos, no demais, eu quero que vocês sejam fortalecidos no Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o externo, a nossa luta ela é interna, e essa luta interna, ela precisa de armaduras especiais. E aí ele vai descrever a armadura do soldado. Ele vai citar aí, se eu não me engano, são 6 peças dessa armadura: o capacete, a couraça, o escudo, a espada, a sandália e tem mais um. O cinto. É isso aí.
Ó, capacete, né? Esse capacete romano, ele não é como o capacete que nós conhecemos. Esse capacete romano, ele se encaixa na cabeça e tem uma rebarbinha aqui atrás de cobre. Na verdade, os capacetes eram de cobre, porque no meio de uma batalha, pode ser que uma espada escape e pegue a cabeça e o capacete protege. Se vier um dardo, esse dardo inflamado que o texto está dizendo, na verdade eram flechas cuja ponta era ensopada dentro de uma ensopa, uma espécie de pano úmido com querosene, que era incendiado, e ao lançar a seta, essa flecha atingiu o seu alvo, e essa ponta era afogueada. Por isso que era chamada aí de dardo inflamável. Por quê? Porque ela tem fogo na ponta. Por exemplo, todas as vezes que um reino ou um exército queria conquistar uma cidade inimiga, o que eles faziam? Sitiava a cidade. Como normalmente as cidades eram muradas, o que eles faziam? Jogavam a seta para dentro da cidade para incendiar a cidade, fazendo com que as pessoas saíssem e assim eles invadiam. Então, esse dardo inflamável são flechas com a ponta afogueadas. E quando viesse essa flecha, se acertasse a cabeça, o capacete protegia. Paulo está falando de uma linguagem espiritual. Paulo está falando o seguinte: olha, a gente deve proteger as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mente, porque a nossa luta não é contra o externo, carne e sangue. A nossa luta, ela é travada aqui. Toda luta é aqui. Toda luta que você trava é aqui. Se você perder o controle da sua mente, você perdeu o resto. É verdade. Você pode estar sendo atingido de forma física, verbal, enfim, mas toda a luta é concentrada aqui. Por isso que Paulo está dizendo: veste o capacete, se proteja as suas emoções, proteja os seus pensamentos. Ele vai falar do escudo. Esse escudo normalmente era cerca de 1,5 metros, e no momento de uma batalha eles fincavam o escudo no chão e se protegiam. Ou seja, qualquer flecha, qualquer ataque, qualquer lança que fosse lançada não atingia o soldado, porque o escudo protegia. E esse escudo protegia o corpo. Paulo está falando corpo, alma e espírito. Esse escudo é a fé que Paulo está dizendo. Essa fé, quando ela for sólida, ela te guarda, ela te protege da cabeça até o pé. Ou seja, corpo, alma e espírito. Paulo vai falar também da espada. Sim ou não? Sim. E essa espada, ela é a arma de ataque ou arma de defesa? Arma de defesa. Arma de ataque ou de defesa? De ataque. De ataque, porque a defesa é o escudo. Paulo está falando que a espada aí é a palavra. A palavra de Deus, ela é a nossa arma de ataque. Ataque contra quem? Contra as guerras internas. Se eu entender que Deus está comigo, eu venço todas as batalhas na minha mente. Paulo vai falar aí de cinto. Sim ou não? Sim. Qual que é a finalidade do cinto? Segurar a espada. A espada é o que mesmo? Acabei de falar? Ataque. Arma de ataque. A palavra. Paulo está falando de uma linguagem figurativa aí. Ele está usando a armadura do soldado para trazer uma mensagem espiritual. A espada aí representa o que mesmo? A palavra, a Bíblia. E o cinto? O cinto é que segura a espada, sim ou não? Sim. Esse cinto aí representa a verdade. É a verdade que sustenta a palavra. Você entrega uma apostila para a nossa irmã Madeleine? O cinto aí é a verdade. Vocês pegaram a apostila? Eu pedi para que ela distribuísse. O cinto aí é a verdade. Você tem a apostila? O cinto aí é a verdade. Ou seja, a verdade é que segura a espada. É a verdade que segura a palavra de Deus. Paulo está dizendo: olha, a gente tem que andar com a verdade, porque o cinto é a que segura aquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos. Paulo vai falar das sandálias. Qual que é a finalidade de uma sandália? Calçar os pés.
proteger os pés na hora da guerra. Por quê? Porque se um soldado saísse para a guerra, olha só, se um soldado saísse para a guerra sem sandálias, como os terrenos eram cheios de cascalhos, pedregulhos, ele poderia ferir o pé, e se ele ferisse o pé, ele ficaria com a mobilidade reduzida. Paulo está dizendo, olha, no momento da batalha, você não pode se ferir, você tem que estar com a calçada, com a sandália, porque se você sair ferido, ou se você for para uma guerra ferido nos pés, você não vai conseguir sobreviver. É mais fácil, né? É verdade. Mais fácil. Mas aí tem o... Falta mais um, o colete, a couraça, né? Para quem não sabe, essa couraça aí era confeccionada do couro de animais, couro de boi, couro de bode, ressecado no sol, e ali era feito uma espécie de colete, e aquilo, quando era secado no sol, aquilo se tornava impermeável, ou seja, se tornaria uma proteção em que dificilmente seria violado no momento de uma guerra. Se alguém enfiasse uma espada, não penetrava, não furava, não machucava o corpo. Interessante que essa couraça, ela protege dois órgãos vitais do ser humano. Quais são? O coração e o pulmão. Se vier uma flecha que vem atingir do lado da frente, não atinge o coração, bate e cai. É como se Paulo estivesse dizendo, não, proteja sentimento, porque tem muita gente perdendo a batalha por causa de sentimento. Ele bate muito em emoções, sentimento, né? Então Paulo está usando uma linguagem. Mas se a flecha vier pelas costas, não atinge. Por quê? Porque a couraça protege. Mas se não tiver couraça e ir para a guerra, se vier a flecha pela frente, atinge o coração, morre. E se atingiu as costas e atingiu o pulmão? O ar morre. Perde O ar. o ar e morre, perde o pneuma. Espíritos. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, tem muita gente aí na igreja de Efésio que está com um pneu furado, está vazando o ar, o Espírito Santo está saindo e está morrendo. Será que isso não se identifica com a gente? Né? Então a gente vai começar a falar do nosso amigo hoje, tá? Aleluia. Do nosso amigo. Então, para quem está chegando agora, paraclitologia, a junção de duas palavras, paréclito, amigo que está ao lado, e logos, verbo, estudo, doutrina, palavra. Eu também poderia colocar o nome dessa matéria de pneumatologia, pneuma, vento, ar, fôlego, característica do Espírito Santo. E logos, verbo, doutrina, palavra. Pega aí a sua apostila. Alguma dúvida até aqui? Eu tenho. Pois não. Professor, eu tenho uma dúvida, eu não sei se é boa voltar para você perguntar. O Espírito Santo de Deus, ele fica, ou não sei se é um anjo, não sei como é que falar. Eles ficam do nosso lado com a gente o tempo inteiro. Tá, vamos lá. Nosso amigo. Ó, primeiro, o Espírito Santo não é anjo. A gente precisa identificar. Tem muita gente que tem dificuldade de entender o 3 em 1 em Deus, o 3 em 1 de Deus. Como assim 3 em 1 de Deus? Pois é, Deus é Pai, Filho, mas não deixa de ser um. Sim. Isso é. Tem muita gente, muito cristão, que tem dificuldade de assimilar, achando que se trata de 3 deuses. E não se trata de 3 deuses. Se eu disser que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 deuses, então tem uma hierarquia. Quem está acima? O Pai. Quem está abaixo? O Filho. Quem está abaixo? O Espírito Santo. Não, negativamente. Então, se para nós termos uma facilidade de entender a questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tente imaginar a figura de um ovo. Quem gosta de ovo aqui? Quem aqui não gosta de ovo, né? O ovo era composto por 3 substâncias: a casca, a clara e a gema, mas não deixa de ser um. Sim. Você entendeu? Se a gente tentar entender um pouco melhor a questão da Trindade, nós vamos entender o seguinte:
para entender a Trindade, eu preciso entender que cada ser da Trindade, que é um, que eles não se dividem, cada ser da Trindade tem uma função. Por exemplo, a função do Pai, qual é? Criar. Não foi Deus que criou os céus e a terra? O Pai cria. Só que quando o Pai está criando, o Filho e o Espírito Santo está presente. Olha que coisa fantástica. A função do Filho: salvar. Não foi Ele que morreu na cruz? Ele se humanizou, morreu na cruz para nos salvar. Então, a função de Deus Pai é criar. E quando o Pai está criando, o Filho e o Espírito Santo está presente. Sim. Quando o Filho está salvando, quem é que está presente? O Espírito Santo. E o próprio Deus. Os três agem diferente, mas são um. E a função do Espírito Santo? Consolar. Diversos. Consola, Meu amigo, né? Intercede, com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo também batiza. Olha que coisa interessante. Respondendo já a sua pergunta. O Espírito Santo é quem batiza, né? Nós somos lançados no Espírito Santo e somos batizados em línguas estranhas. O que chama a atenção é o seguinte: no momento do batismo com o Espírito Santo, quem é que está presente na hora ali? O Pai e o Filho. O Pai e o Filho. Tente imaginar um culto, olha só, vamos lá, um culto de mulheres, um sábado profético, aniversário do ministério, de repente aquela movimentação, e Jesus decide, o Espírito Santo decide batizar com o Espírito Santo naquele momento. Aí naquele momento tem, vamos lá, 3 pessoas sendo batizadas aqui. Quem é que está presente naquele momento? O Pai e o Filho. Olha que privilégio. Coisa linda, hein? Ai, olha, tem Coisa meu Deus. Por exemplo, quando um pecador levanta a mão e ele é convencido pela palavra e vem aqui aceitar a Jesus como seu Salvador, quem é que está presente naquele momento ali? Pai e Filho. Coisa linda. Carruagem do céu completa. Você entendeu? Então, cada ser da Trindade tem a sua função, mas não deixa de ser um. Respondendo a sua pergunta, o Espírito Santo ele está conosco? Sim, enquanto estamos com ele. Esse é o ponto. O Espírito Santo procura uma casa. Não que ele não tenha uma casa, ele procura uma casa, e essa casa somos nós. Paulo vai dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 3. Ele vai dizer que nosso corpo é templo. Então o Espírito Santo precisa de uma casa. E quando alguém mora numa casa, ele reside naquela casa, ele habita naquela casa. Então, se você é o templo do Espírito Santo está com você. Agora, uma outra coisa é a questão do anjo. Para começar, não existe anjo da guarda, tá, gente? A gente precisa desmistificar isso. Aí, mas alguém pode alegar assim: lá no Salmo 91 diz que Deus envia anjo para que nós não venhamos tropeçar o nosso pé. Na verdade, Deus ele pode enviar um anjo no momento de um perigo que nós estamos passando. Não que haja um anjo do nosso lado 24 horas. O meu anjo é Gabriel. Não existe esse anjo 24 horas. Até porque, vamos lá, entenda comigo, usando a cuca. Se a gente precisa de anjo 24 horas ao nosso lado, então nós estamos dizendo para Deus que ele não tem poder. Que ele precisa do anjo para fazer isso. Deus é quem nos protege. Ele pode sim enviar anjo no momento em que você está andando. Sim, quando ele precisa entregar uma mensagem, ele manda. Ele pode muito bem. Deus tem os seus métodos. Só que eu não posso dizer que há um anjo 24 horas. Anjo, tudo bem? Aí você está, vamos comigo para o trabalho? Não. Quem anda comigo é o Espírito Santo. É o próprio Deus. Espero ter respondido a sua pergunta. Quando então deixar que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então toda vez, de repente eu faço uma oração. Eu peço, Espírito Santo, faça morada dentro de mim, habita dentro de mim. Eu tenho que mudar essa oração? Não, de maneira nenhuma. A verdade, essa oração ela tem que ser insistida. Porque você está desejando que o Espírito Santo more dentro de você. Porque todos os dias nós pecamos. E quando ele pega, ele se entristece, ele fica chateado com a gente. E a gente precisa chamar ele de volta.
E aquelas pessoas que falam assim, como que eu recebo o Espírito Santo? Eu quero receber o Espírito Santo. Mas precisa saber qual é a intenção. Se ela quer receber o Espírito Santo para falar em línguas, se ele quer a presença do Espírito Santo para esteja com ele, para ajudar nas fraquezas. Precisa saber, né? Porque Todo mundo assim, eu também quero. eu quero o Espírito Santo. Para quê? Para que as suas habilidades sejam evidenciadas, para que todos vejam minhas habilidades. Olha como eu sou bem, porque Mas eu todo tenho mundo tem o dom de receber o Espírito Santo? dom de receber o Espírito Santo. Não há essa questão de pode, aí sim, pode. Aqueles que estão buscando o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem batizar quem não está buscando ele, gente. Não adianta dizer, queria falar tanto em línguas estranhas. Você tem orado por isso? Não adianta, vamos batizar, mas quem é que está orando para que haja batismo? Uma coisa é a presença do Espírito Santo, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. São coisas diferentes. Quando nós sabemos que o Espírito Santo ele se habita sobre nossa vida, é quando nós sentimos a presença do Espírito Santo. Sim, quando nós sentimos a presença, quando nós fugimos do caminho mal, quando nós evitamos falar algumas coisas. Exatamente. Tá? Então, só ratificando, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa. Tem muita gente que confunde ser cheio do Espírito Santo com falar em línguas e pular na igreja. Não, isso não é apenas ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito Santo? Vida de arrependimento, renúncia, tentar ser melhor hoje do que eu fui ontem. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é um processo. Agora, falar em línguas é outra coisa. É claro que falar em línguas, para que eu venha falar em línguas estranhas, eu dependo de ser cheio do Espírito Santo, né? Para que alguém seja batizado, é porque alguém está sendo cheio do Espírito Santo dia após dia. Aí, como prêmio, fala em línguas. Agora, olha que coisa interessante. Nem sempre quem fala em línguas é cheio do Espírito Santo. É verdade. Como assim? Vamos lá, vamos tentar explicar. Para que alguém receba o dom de línguas, ele precisa necessariamente ser cheio do Espírito Santo. Como prêmio, falar em línguas. Agora, eu posso falar em línguas e deixar de ser cheio do Espírito Santo. Mas aí alguém vai dizer assim, mas o Espírito Santo pode usar alguém? Pode. Claro que pode. Através do dom. Só que tem um detalhe, isso será cobrado depois. Alguém pode dizer assim, Deus pode usar alguém em pecado? Claro que pode. Mas Deus é santo. Não. Por exemplo, quando Deus dá o dom para alguém, quando Deus te dá um dom, vamos lá, Deus te dá um dom de profecia. Você tem um dom de profetizar. Ok, legal. Amanhã ou depois você se afasta de Cristo, vai para o mundo, esse dom não é retirado de você. A maior prova disso é que com certeza alguém aqui já ouviu dizer de alguém que estava fora da igreja, mas ainda recebia revelações, tinha visões. O dom não é retirado. Deus não tira. Se tem uma coisa que Deus não pode pegar de volta, é o dom que Ele te dá e o ministério. Até porque não existe, como nós estudamos, ex-pastor. Eu posso me desviar, mas eu nunca deixarei de ser evangelista. E, por exemplo, a pessoa ela é um pastor, aí a pessoa ela prega, né? Aí no caso a pessoa vai e comete um erro gravíssimo. Aí, por exemplo, a pessoa vai no ministério, ninguém sabe o erro da pessoa, a pessoa vai lá pregar. Só que aí a pessoa prega do jeito dele, do jeito assim, que já prega. Pode pregar normalmente. Mas tá errado. Sim, mas a cobrança será grande, né? Qual é o maior exemplo disso de alguém que pecava e Deus usava? Sansão. Você sabe o que é passar na casa da luz vermelha? Para não falar outro nome, se não me cortam aqui. Ele passava a noite inteira na casa da luz vermelha e de manhã o Espírito Santo usava ele para matar filisteu. Só que ele vai entrando nesse ciclo vicioso. Eu vejo a vida de Sansão, depois vocês estudam lá, Juízes 13 a 16. Depois vocês estudam lá. Eu vejo a vida de Sansão mais ou menos o seguinte: ele peca a primeira vez. É como se ele pecou. Qual que é o nosso instinto quando nós pecamos?
a primeira vez, pequei. Aí a gente fica com medo de alguém ser usado por Deus, ou de alguém falar o meu pecado. Aí eu fico, como não veio? Aí eu vou lá, faz de novo. Aí eu fico esperando, mas não é da mesma forma como da primeira vez. Aconteceu nada. Faço a terceira vez, faço nada. Faço a quarta vez, Deus não manda profeta. Eu vou fazendo, porque dentro do meu subconsciente está tudo a mesma coisa de Sansão. Ele vai, fica se deitando com Dalila, a noite inteira passando com a prostituta Dalila, de manhã o Espírito Santo pegava. Ele entrou nesse ciclo vicioso ao ponto de que quando ele revela o seu segredo para Dalila, e Dalila chama o filisteu, e Dalila avisa para ele: o filisteu está vindo. Ele se levanta e ele vai dizer assim: eu sairei como antes. Está lá no texto. Ou seja, vai ser tudo como antes. Eu vou me levantar e vou matar o filisteu. Aí o texto diz assim: não sabia, porém, Sansão, que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Eu vejo esse cenário da seguinte forma: Deus permite essas coisas acontecerem, não para tornar a pessoa impune, mas Deus usando a longanimidade para dar oportunidade de arrependimento. Deus vai deixando para a pessoa se arrepender, mas quando não há jeito, ou às vezes Deus permite que ele morra para ganhar a salvação de uma pessoa, né? Professor, uma pergunta, uma dúvida assim, que eu vejo quando a pessoa não está no Espírito Santo de Deus e fica falando línguas estranhas e vã. Deus gosta disso? Tipo, você ficar falando língua, a gente está aqui agora, né? Ficar falando línguas, Deus gosta? Olha, falar em línguas, a gente precisa entender o seguinte: Paulo, ele diz assim, que o Espírito está sujeito ao profeta. 1 Coríntios 12, Paulo está dizendo: o Espírito, o dom, né, está sujeito ao profeta. Ou seja, quando nós estamos falando em línguas, Deus é diferente do diabo. Quando nós estamos falando em línguas, a gente não perde a consciência, a gente sabe exatamente o que está acontecendo em volta de nós. Por exemplo, imaginemos que aqui tivesse um culto e eu começasse a falar em línguas estranhas. Bem, estou falando em línguas estranhas, mas eu sei o que está acontecendo, eu não perco a minha consciência. Deus não tira, ou seja, eu não entro num êxtase e esqueço do que está acontecendo. O que aconteceu? Não, quem faz isso é o diabo. Aí é uma diferença. Nesse caso, o diabo possessa a pessoa. Uma pessoa possessa, o diabo tira o que está, o entendimento da pessoa. Deus não, Deus ele te usa, mas você sabe exatamente o que você está falando quando você está entregando alguma profecia, por exemplo. Mas também do outro lado, quando eu estou falando em línguas, eu não consigo identificar o que eu estou falando. Exatamente. Eu estou falando línguas estranhas, a não ser que haja um intérprete, que alguém interprete aquela língua estranha que eu estou falando. Pode ser que eu mesmo fale em línguas e eu mesmo tenha o dom de interpretar, isso pode acontecer, mas normalmente quando nós falamos em línguas, nós não sabemos o que estamos falando, mas a gente sabe o que está acontecendo, porque a nossa consciência não é retirada. Então, quanto à sua pergunta, a pessoa pode falar em línguas estranhas, mesmo estando na carne? Pode, porque ela tem o dom. Porque eu falar em línguas estranhas, basta eu apenas querer, eu falo. Essa é a virtude. Basta querer falar agora, eu falo em línguas estranhas. Só que tem um detalhe: para mim falar em línguas estranhas, eu preciso estar em comunhão com Deus. Isso que eu quero entender. Aí que tá. Alguém pode falar em línguas sem estar em comunhão com Deus? Claro que pode. Professor, antes eu era da igreja Nacional da Graça de Deus, né? Minha tia é pastora de lá. E ela falava que o inimigo também tem o mesmo poder e fala da mesma forma, né? Sim. Que a gente. Então a diferença é essa. Quando realmente não é o Espírito Santo, tipo de Deus, ele não consegue. A pessoa entra em êxtase e ela... O que foi que aconteceu? Sim. E quando aqueles falam assim: eu te entreguei, mas eu não lembro o que eu entreguei para você? Tem gente que fala Olha, eu passo a discordar desse tipo de comportamento, eu duvido.
Paulo, ele nos ensina a duvidar, por exemplo. Você entende? Tipo assim, já aconteceu várias vezes. Eu não sei. Né? Não. O Espírito me usou, mas eu não lembro. Pode ser, ó, por tantas vezes Deus, olha só, pode ser, viu gente? Pode ser que por tantas vezes o Espírito Santo te usar e você realmente não venha lembrar, porque a nossa memória é limitada. Isso é um fato, isso pode acontecer. Teve gente teve um dia que eu estava dando aula, isso tem alguns anos, eu estava dando aula, de repente, escola bíblica dominical, domingo de manhã, de repente eu estou dando aula, eu vejo um cidadão entrando e sentando ali e olhando para mim querendo chorar. Eu falei, meu Deus, eu dando aula e ele olhando para mim querendo chorar. Eu falei, meu Deus, isso aí agora. Aí terminamos a aula, ali na hora do café, ele me procurou. Eu falei, meu Sérgio, pois não, você lembra aquele dia que eu vim aqui, que você pregou, que Deus, aquela palavra que você pregou transformou minha vida, eu vim aqui hoje te agradecer. Eu saí da minha casa, lá da minha região, para vir aqui te agradecer pelo que Deus fez na minha vida. Eu não lembro do que eu preguei para você. Sim, Isso pode acontecer na questão da profecia também. Sim. Mas agora, eu falar, eu esqueci o que eu falei, aí vamos duvidar. É mais ou menos assim, eu não sei por que Deus está mandando eu falar. Cuidado com isso. Você tem que saber exatamente por que Deus está mandando você falar. Eu não sei por que eu estou falando. Peraí, se você não sabe, então não fala. Então não fala. Eu não é de Deus, Você entendeu? Se você não sabe, então não fala. Se eu receber uma mensagem profética, para entregar para a pastora Débora, me liga, que eu te atendo a hora que for, filho. O Espírito Santo, no momento do culto. No culto, eu pensei que você ia ligar. O Espírito Santo já me falando isso para que eu transmita para a pastora Débora. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou falando para ela. Sim. Então, se o Espírito Santo está mandando eu falar isso para ela, porque em algum momento dessa área da vida dela, ela está precisando ouvir. Sim. Eu não posso, não sei por que o Espírito Santo está... Então não fala se você não sabe, entendeu? Boa. É simples. Professora, eu sou nova nessas coisas. Às vezes eu fico achando que é coisas da minha cabeça, porque às vezes eu sinto assim, meu peito queimando muito e eu fico, é como se doesse se eu não falasse o que eu tenho que falar. Sim. E eu sonho, Deus me dá bastante em sonhos. Agora, a pergunta da Anaísa é boa, porque eu não consigo falar em língua se... Você é batizada? Sim, mas eu só consigo falar se eu estiver sentindo. Eu também. Aquele quentinho. Eu também não consigo falar agora. Se eu tiver que falar agora, não sei se eu congreguei numa determinada. É tudo a questão de preparo, ambiente. Existem pessoas. Tem pregador que no púlpito fala. Sim. Comecem a falar em línguas. Que é algo natural dele. Eu repito, é experiência sua, não pode ser a mesma experiência que a minha. Sim. Tem pessoas que precisam de todo um preparo para falar em línguas, um ambiente de culto, de oração, de louvor, de adoração, para falar em línguas. Mas se uma pessoa ela está andando em comunhão com Deus até na rua, caminhando na calçada, ela pode falar em mistério? No ônibus? Você viu? Pode acontecer sim. A mulher estava lá atrás, minha mãe lá na frente. A mulher veio falando em língua e ela lá ali na frente em língua. Aí eu, meu Deus, o ônibus, o motorista parou o ônibus. Pode acontecer. O que está acontecendo é briga, né? Tá falando daqui, respondendo dali. E quando a gente não lembra o que falam pra nós, minha mãe sempre fala assim, quem vai, de repente aconteceu uma coisa e eu não entendo, veio falar comigo, mas eu não lembro o que Anota, escreve. Você pode escrever, né? Hoje em dia, com a tecnologia, muita coisa é gravada. Você grava, se você não... Tem coisas que eu gravo, tem coisas que eu anoto. Você entendeu? Porque a nossa memória é falha. Você entendeu? Minha mãe fala que eu tenho que comer bastante. Eu já vi mulher assim que tem. O pastor já veio olhar na minha cabeça assim, querendo que eu falasse em línguas, tipo, sabe? Falando de Christ, falar em línguas. Aí eu tenho uma resposta simples. Zacarias 4. O profeta Zacarias 4. Não por força nem por violência. Verdade.
É espontâneo. Nada, veja bem, a gente tem um hábito, né? A gente tem o hábito que na hora de orar para o batismo com o Espírito Santo, começar a colocar as mãos, batiza, agora, fala. Não. Parece que o Espírito Santo está sendo obrigado a entrar nele. Não, é espontâneo. Eu recebi uma pessoa, pastor, me pediu uma senhora. Eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eles perguntam para, tipo assim, eles perguntam para a gente como se a gente pudesse fazer acontecer. Assim, na nossa cabeça, que eu já recebi muita oração. Não. Aconteceu muito isso. Isso aí acontece. Bom, vamos lá. Página 1. Bate. Ou senão passa rasteira, né? Para cair no Espírito. Vamos lá, gente. Ó, página 1. Tópico 1, prolegômenos. É como se fosse o início, o cabeçalho. Ó, uma introdução. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos entender no decorrer da matéria que, como uma pessoa, o Espírito Santo tem as suas emoções. Nós vamos encontrar aqui que o Espírito Santo tem ciúmes, tem vontades, como ser humano. Ele fala como ser humano. A gente vai entender isso aí. O Espírito Santo é uma pessoa divina e nunca deve ser visto como espírito criador, que nega a sua divindade. O Espírito Santo, gente, o Espírito Santo, ele não é criador, ele é Deus. Jesus, ele não foi criado, ele é Deus. Então cuidado, tá? Porque tem uma religião, que eu não vou citar o nome dela, que nós podemos entrar quando formos estudar no Seio das Heresias, que é aquelas que aparecem na nossa casa domingo pela manhã. Testemunho de Jeová. Inclusive eu tenho uma coleguinha que anda direto me ligando aí para debate. Ela tenta me convencer, eu falei, irmã. Bom, então vamos lá. Essa determinada denominação, eles dizem e ensinam que Cristo é o primogênito de Deus. E de fato a Bíblia diz que Cristo é o primogênito de Deus, não o primogênito das criaturas de Deus, como ensina, porque Cristo não pode ser criado. Ele é primogênito porque ele foi o primeiro homem, Deus, sem pecado. Primeiro. Primogênito. Ele não pode ser criado, porque traz a ideia, o termo primogênito, traz a ideia de que Jesus foi o primeiro filho de Deus. Não, ele é filho de Deus, né? Dentro da questão humana, como filho de Deus legítimo, sem pecado, sem mácula. Por isso que ele é o primogênito, primeiro homem que não pecou e único. Não que ele foi criado. Tá, então quem é a mãe de Jesus? Maria. Hã? É Maria mesmo. Se você se for pelo lado humano, a mãe de Jesus é Maria. E quem é o pai de Jesus? José, no lado humano. Olha só, olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica, Carolzinha. Olha que coisa fantástica. Jesus, Jesus, enquanto humano, tem mãe, mas não tem pai. Jesus, como Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. Porque tem um sermão eu acho, né? Que alguém diz assim, bem-aventurado, não sei se tinha comentado, tem uma passagem. Sim, ele aí é fala, humanamente. Mas ele fala, bem-aventurados são aqueles que, tipo assim, meio que dizendo, não, bem-aventurado é aqueles que estão em meu pai, alguma coisa. Sim, é que quiseram associar ele a um Deus humano. Ele está dizendo, eu sou humano aqui, mas eu sou Deus. Então muito mais vale ser alimentado por Deus do que você tentar associar a mim, que amamentou os seios de uma mulher, né? Olha que privilégio Maria teve, né? Sim. O próprio Deus, assim. É o primeiro que. E ele mesmo repreende ela, né? Carregar. Lá na festa da água em vinho. Vamos lá. Continuando. Ou com a mera presença ou poder de Deus, que nega a sua personalidade. Ele é chamado Espírito Santo. E aqui eu vou fazer
algo, vou trazer uma observação, eu gostaria que vocês anotassem. Já se perguntaram por que o Espírito Santo se chama Espírito Santo? Bom, vamos lá. A pergunta que eu fiz é: por que o Espírito Santo se chama Espírito Santo? Por que o Espírito Santo se chama Espírito Santo? Isso a gente vai conseguir identificar no significado das palavras. Olha só. Espírito Santo. Olha só. Como eu já disse, a palavra espírito no original grego quer dizer pneuma. E pneuma traz a ideia de ar, vento. Quando nós vamos para a palavra santo, aí eu tenho que ir para o hebraico do Antigo Testamento. E a palavra hebraica para a palavra santo no Antigo Testamento é uma palavra chamada de ruach. Ruach. E ruach, que em português é santo, traz a ideia de puro. Por isso que ele é santo. Ruach. Então, se você juntar as duas palavras, quem é o Espírito Santo? Ele é o ar puro. Ele é o ar puro, o vento puro. Aleluia. Né? Interessante que uma conversa que Jesus vai ter com Nicodemos vai identificar essa questão de vento. Veja aí, João 3. É isso, mano, quase eu saio pulando no espírito. João capítulo 3, versículo 6. Passa rápido, né? Esse negócio não é Hoje, Graças a Deus, esse negócio de